Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos e pretas inspiradores e suas histórias. Mas para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda, que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. O nosso convidado de hoje é natural de Salvador, Bahia. Em 2001, foi efetivado no cargo de delegado de Polícia Civil de Sergipe. Recebeu da Assembleia Legislativa de Sergipe o título de cidadania sergipana. Foi membro titular do Grupo de Trabalho LGBT da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP, e membro da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT. É com imenso prazer que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, recebe aqui no nosso canal o delegado Mário Leone. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um imenso prazer tê-lo aqui e estou muito feliz do senhor ter recebido e aceitado o nosso convite. O canal TQSP é todo seu, meu querido, fique à vontade. Obrigado, Sandro. Para mim é uma satisfação imensa. Obrigado pelo convite. E é uma satisfação imensa poder estar aqui hoje batendo esse papo contigo. Então, como eu falei com você agora há pouco, eu conheci assistindo o programa Falas de Orgulho da Rede Globo, que foi um programa maravilhoso, como tem sido todos os Falas, né? E quando eu vi a sua história, eu falei, caramba, seria muito engrandecedor se eu tivesse aqui o delegado Mário Leone para contar a história dele aqui no nosso canal. E essa felicidade, ela me foi concedida quando o senhor aceitou o nosso convite. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história de luta, de trabalho e dessa briga pelas causas LGBT que a gente está aqui junto, né? E mês passado foi a Semana do Orgulho, então vamos lá fortalecer essa luta aí junto conosco. Então, para a gente começar a conhecer um pouquinho do senhor, né? O senhor que é delegado de Polícia Civil, então eu começo querendo saber se ser policial, ser delegado, já era um objetivo seu na sua vida ou foi algo que surgiu esporadicamente e apareceu a oportunidade e foi? Então, Sandro, olha, sem dúvida, ter participado do Especial Falas de Orgulho foi um dos projetos mais lindos mesmo que eu tive a oportunidade, a satisfação de participar. E, assim, acho que a grande potência daquele especial, daquele programa, reside no fato de toda a equipe envolvida ser LGBT. Então, toda a equipe, de bastidores, roteiristas, enfim. E isso passou muita verdade, acho que para o público, muita verdade. Foi muito tocante, eu acho que sensibilizou, acho que foi uma semente que foi plantada assim, em milhares de lares, inclusive lares que, infelizmente, ainda convivem, né, com o conflito, com a violência no âmbito intrafamiliar, que é muito triste. A gente vivenciou isso gravemente no período de pandemia, né? Quando a gente tinha que optar pelo isolamento social como uma forma de se proteger, né, do contágio e, infelizmente, a gente viu recrudescer a violência contra, principalmente, jovens LGBTs. E em relação ao trabalho, não foi assim, não, a princípio não era o meu objetivo, né? Era ser delegado. Eu era concursando da área jurídica, havia formado em direito. Como muitos jovens, buscava, né, o meu lugar, o sol, né, buscava, enquanto servidor público, poder ter uma estabilidade no serviço público, enfim, e no âmbito de alguma carreira jurídica. Mas, a princípio, até a possibilidade de atuar na polícia até me assustava, assim.
sabe? E quando eu cheguei assim, apreensivo, muito apreensivo, cheio de fantasmas, assim. Com o tempo que eu fui vendo que existem formas e formas de se pensar a polícia, inclusive uma polícia comunitária, uma polícia promotora de direitos humanos, pedagoga da cidadania, está previsto lá no regimento da Polícia Militar de Minas Gerais. Sempre cito, porque eu entendo que isso é muito simbólico, né? Você ressignifica a sua atuação, né? A partir do momento que você se entende enquanto promotor de direitos humanos. E aí a gente tem que parar e pensar, não estou aqui para fazer a guerra, né? Não estou aqui para promover uma cultura de paz, um país marcado por muitas desigualdades. Então, eu tenho muito orgulho de ser delegado de polícia hoje. Já se passaram 22 anos. Parece que foi ontem. 22 anos na Polícia Civil. Orgulho de ser delegado, orgulho de ser gay, de ser militante de direitos humanos, de ser cofundador da Renosp LGBT, de buscar fazer esse enfrentamento do machismo, do racismo e da LGBTfobia institucionais nos órgãos de segurança pública, que, infelizmente, as forças de segurança pública são forjadas numa cultura organizacional muito machista, racista, homofóbica, transfóbica, e a gente precisa passar isso a limpo, a gente precisa superar isso, né, para que a gente possa oferecer para a sociedade realmente um serviço humanizado, um serviço qualificado no atendimento, no caso específico da LGBTfobia, de um atendimento qualificado aos cidadãos LGBTs e imbuídos realmente de enfrentar, né, no âmbito da prevenção e da contenção, a violência contra LGBTs. A gente quer assumir esse protagonismo também na formulação dessas políticas públicas. A gente precisa avançar em políticas públicas em prol da cidadania LGBT, e no caso da violência, pelo fato de sermos um país marcado gravemente pela violência, né? Somos o país campeão de assassinatos de LGBTs. É triste você imaginar que o país que mais consome pornografia envolvendo corpos trans é o país que mais mata pessoas trans, mulheres trans. Então, que paradoxo é esse? A gente precisa enfrentar isso, né? Entre o desejo e o pecado, né? A ideia ainda da homossexualidade, da travestilidade, enquanto um pecado, uma abominação. Isso incentiva muito a prática da violência contra a nossa comunidade. Enfim. Então, a minha militância em direitos humanos foi que ressignificou a minha atuação enquanto delegado de polícia. Mas eu meio que caí de paraquedas assim, na polícia, sabe? Muito apaixonado, porque na época eu estava me envolvendo, né, por um rapaz sergipano, que fez a minha inscrição por procuração, e a vontade de estar mais próximo, de estar, né, de evoluir, né, nessa relação, foi tão grande que eu quis ser aprovado e fui aprovado como delegado de polícia. Mas interessante como que a homofobia atravessa as nossas vidas, né? Eu lembro que eu tive que pedir demissão do meu trabalho. Eu trabalhava como atendente de telemarketing. E tive que pedir a demissão para poder fazer o curso superior o curso de formação, né? O curso de formação, Academia de Polícia, aqui em Sergipe. E aí eu poderia ter optado, como outros colegas meus, oriundos de outros estados, por ficar na Academia de Polícia, no alojamento. Eu não teria despesa com hospedagem, eu não teria despesa com alimentação, seria tudo mais fácil, eu teria como me socializar melhor com os meus colegas durante aqueles 3 meses de convivência intensiva, né, na Academia de Polícia, mas eu tive que abdicar disso tudo para viver a minha história, e eu entendia que, inclusive, eu tinha que ficar dentro do armário durante todo esse processo de formação na Cadepol, porque eu tinha muito receio de vir a ser preterido, no concurso. E aí eu tive que, então, bancar o meu aluguel fora da Academia de Polícia. E, infelizmente, né, nós tivemos a oportunidade na Renosp de denunciar editais LGBTfóbicos, editais transfóbicos que se valiam dos famigerados CID, né,
para Uhum. tentar impedir o acesso de pessoas trans nas forças de segurança, nos concursos públicos, né, editais flagrantemente inconstitucionais por atentarem à dignidade da pessoa humana, né? E a gente está muito atento a isso, né? A gente está muito atento a isso porque precisamos sim, enquanto pesquisas, né, Sandro, tanto realizadas aqui no Brasil como nos Estados Unidos, comprovam que ambientes corporativos, que na sua gestão de recursos humanos primam pela equidade de gênero, pela contratação de pretas e pretos, de LGBTs, são mais criativas, portanto, se tornam mais produtivas. É óbvio, quando você se sente acolhido e valorizado no seu ambiente de trabalho, você vai produzir melhor, você vai ser mais criativo, você vai poder oferecer o seu melhor. E não seria diferente em relação às polícias, né? Quanto mais as nossas corporações forem representativas da nossa sociedade em sua pluralidade, em sua diversidade, mais a gente vai ter condições de oferecer um serviço melhor, mais qualificado, por mais que sejamos contingenciados, por mais que sejamos tenhamos que enfrentar muitas adversidades pelo fato de estarmos um país marcado por tantas desigualdades sociais, a gente ainda assim a gente terá condições de oferecer um serviço melhor e mais qualificado para a nossa sociedade. Então é isso, nós estamos na segurança pública, existimos, resistimos, queremos ser respeitados, valorizados. O primeiro encontro da Renosp LGBT em 2010 foi muito tocante ver depoimentos de diversos camaradas, especialmente aqueles que estão nas bases das polícias, relacionados a assédios morais sofridos, óbices à promoção nas carreiras, assédios morais, até mesmo processos administrativos disciplinares instaurados com desvio de finalidade, com abuso de autoridade, no sentido de retaliar, de perseguir, isso motivados pela LGBTfobia, o que reforça a importância, inclusive, da gente debater sobre desmilitarização da segurança pública. Desculpa, falei demais, terminei falando demais. Não, mas você falou algo que é muito importante, né? Que nas nossas lutas, nós temos que tomar esse protagonismo para nós, né? Porque às vezes discutem as nossas situações, mas não nos deixam participar dessa discussão. Eles falam por nós sem conhecer as nossas necessidades, né? Então, nós temos que ter o protagonismo, porque só nós sabemos quais são as nossas necessidades. Então, temos que ter o protagonismo e tomar conta disso, né? As dores e a delícia. Só nós sabemos a dor e a delícia de ser quem somos. E, assim, na segurança pública, o desafio é ainda maior, né? Porque a sensação que eu tenho é da gente estar sempre engatinhando, né? Em outras áreas, como educação, saúde, já se avançou muito mais em termos de controle social dessas políticas, participação popular da sociedade civil organizada. Na segurança pública, a gente enfrenta uma resistência muito grande, né? É difícil você ver ser implementada uma gestão democrática da segurança pública, mais horizontalizada, menos verticalizada, menos impositiva e meramente repressiva. E aí a gente eu sempre vê nas rodas de conversas entre os colegas, né, aquele ressentimento de que falta reconhecimento social das ações que são empreendidas na segurança pública. Não teria como ser diferente se nós somos tão arrogantes, tão herméticos assim. E a gente tem uma dificuldade tão grande de promover esse diálogo cotidiano com a sociedade civil organizada, para que a gente possa realmente intervir da forma correta, né? Atendendo aos anseios da comunidade, claro, de uma forma técnica, qualificada, de acordo com tudo aquilo que a gente acumulou, aprendeu, né? Na academia de polícia, enfim, mas ouvindo, né? O clamor das ruas, buscando uma interação mais cotidiana mesmo com a sociedade civil organizada, promovendo o controle social. E ter que esconder a sua sexualidade na polícia deve ter sido algo muito difícil e doloroso nesse período que você teve que fazer isso, né? E eu li, não lembro se foi lá no resumo da sinopse do Falas, né? Que você teve a coragem de expor isso e foi
é, a meu ver, algo surpreendente que foi algo público, né? Foi durante. é, Você estava participando Seminário. É, de um seminário aqui no Rio de Janeiro, né? E foi durante esse seminário, se eu não me engano, em 2007, que você tornou público, veio a público a sua sexualidade. Como é que foi isso? Por que nessas condições, tornar público nessas condições? Então, porque no ano anterior eu tinha feito esse enfrentamento da violência contra LGBTs aqui em Aracaju. Eu fui muito incentivado por uma grande amiga, delegada de polícia, que hoje é magistrada, juíza de direito, Iraci Mangueira, uma amiga querida. Ela dizia: Mário, por que você, no curso superior de polícia, não faz não vai verificar quantas anda essa questão da violência aqui em Aracaju? E aí eu busquei, através de uma pesquisa de vitimização com a minha orientadora, foi quando eu despertei para a criminologia e me apaixonei pela criminologia, pela vitimologia. E aí eu fui conhecer as entidades de defesa da cidadania LGBT. É aí que começa o meu envolvimento com as ONGs, com as entidades, com os coletivos. Então, no ano seguinte, surgiu a oportunidade de participar de um evento promovido pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, no Rio de Janeiro, que foi assim na gestão do professor Ricardo, doutor Ricardo Balestreri. É muito importante dar nome, né, às pessoas que buscaram realmente, que apoiaram realmente iniciativas como essa, né, no âmbito da segurança pública, e de fomentar isso em todo o país. E foi o primeiro seminário, isso foi histórico e muito estratégico, porque para esse primeiro seminário, eles se concentraram nas academias de polícia, que são elas que formam os nossos trabalhadores da segurança, né? A porta de entrada é a academia de polícia. E é muito importante, e isso já está previsto na nossa matriz curricular, que isso seja enfrentado na academia, nas disciplinas de direitos humanos. E aí eles promoveram esse encontro entre diretores e pesquisadores das academias de polícia com a sociedade civil, com as lideranças em todo o país do movimento LGBT organizado. E aí isso foi histórico. Só que naquele momento a minha cabeça pirou, assim, porque eu me questionava: poxa, qual é o meu papel aqui? Porque estou aqui como delegado de polícia, como pesquisador da Cadepol, mas sou gay, né, pertence a essa comunidade. E eu percebia também, naquele primeiro momento, uma animosidade que tem muito a ver com esse histórico que a gente tem das polícias terem sido forjadas nessa perspectiva machista, LGBTfóbica, principalmente no período de ditadura civil-militar no nosso país. Então, havia esse ranço, sabe? E eu digo: poxa, eu estou nesse meio, eu estou aqui, nesse meio aqui, e qual é o meu papel? Então, minha cabeça meio que pirou. Houve um momento em que uma das mesas discutia exatamente as pesquisas de vitimização. E aí aquilo tinha tudo a ver com o meu trabalho, a minha pesquisa lá em Aracaju. Eu precisava falar. E aí eu tinha que me inscrever num auditório enorme, repleto de gente, inclusive o diretor da Academia de Polícia, que me formou na Cadepol, Dr. Everton. Então, tinham policiais, oficiais, delegados e a militância LGBT do Brasil inteiro presente naquele auditório. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar em público, né? Eu e muita gente, acho que, né, a maioria da população tem muito. No nosso caso, essa dificuldade, hoje eu tenho certeza, porque hoje eu estou aqui conversando tranquilamente com você. Olha só, hoje eu sou convidado a falar em universidades, me meti até em política partidária também, enfim. Mas, quer dizer, hoje eu costumo brincar, como a gente fala aqui no Nordeste, hoje eu estou tão amostrado, tão exibido, e como essa história, né, dessa timidez. Eu citei no especial Fala de Orgulho a Monique Evelyn, né, camarada do feminismo negro, porque o feminismo negro
eu me nutro muito, né? Me inspira muito, me encoraja muito o feminismo negro. E a Monique Edwin, certa feita, em uma palestra, ela disse: eu nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada. Né? Isso me atravessou profundamente, assim. Né? Aí eu pude entender, né? Dos meus conflitos em relação à minha adolescência, quando eu tinha que ter uma postura extremamente contida, porque eu não podia dar pinta. E aí eu não podia ser o primeiro a puxar a cordinha do ônibus. Eu sempre esperava alguém, as pessoas se levantarem primeiro, antes de mim. E às vezes ninguém se levantava e eu passava do meu ponto porque eu não conseguia levantar e ser o único a aparecer ali em meio àquelas pessoas ali. Então, assim, isso é muito difícil, né? Todos esses silenciamentos que nos compõem, todas essas opressões que a gente vai sofrendo, que vai fazendo com que a gente se isole na alma, né? E até adoeça, né? E até se deprima e adoeça, enfim. Então, sim, mas por que eu estou falando isso agora? Me perdi, falei tanto, né? Falei tanto. Mas você estava falando da exposição pública Sim, e aí, pronto, aí eu tinha que me inscrever para falar, mas aí imagina a minha dificuldade naquele auditório, né? Aí foi um parto, mas eu precisava falar, né? Eu precisava me desafiar, né? E aí eu fui lá, deixei meu crachazinho. Bem na minha hora de falar, outros camaradas tinham falado antes de mim, mas não tinham se identificado. Aí, quando eu estava caminhando em direção ao púlpito, você ainda tinha que caminhar aquele auditório todo em direção ao púlpito, alguém da mesa pediu: olha, quem tiver inscrito, por favor, se identifique, diga de onde, qual a instituição que representa, qual estado, tal. Foi bem na minha hora de falar. E aí não estava nada ensaiado, preparado, não. Quando eu disse: olha, eu sou Mário Leone, delegado de polícia do DHPP, do Departamento de Homicídios de Aracaju, policial com muito orgulho e gay com muito orgulho. E aí a galera, o pessoal do movimento, enlouqueceu, né? Naquela hora, assim. O auditório meio que veio abaixo, assim, aplaudindo, porque eu fiz uma fala que eu precisava realmente trazer o diagnóstico daquela pesquisa que eu tinha realizado aqui e assumir um compromisso, né? Um compromisso de voltar para Sergipe e empunhar essa bandeira, dentro e fora da minha instituição, da Polícia Civil. E aí começa essa história de militância, né? De militância. Então, aquilo foi um divisor, aquele seminário no Rio foi um divisor de águas para mim, sabe? Foi um divisor de águas. É impressionante como eu voltei mais encorajado, né? Como ter saído do armário, literalmente, me transformou em uma pessoa mais inteira, mais íntegra, mais encorajada a enfrentar os desafios da vida. E isso repercutiu em todos os sentidos, em todas as instâncias assim da minha vida. Profissionalmente, eu lembro que quando eu cheguei, eu já peguei um caso de um feminicídio que abalou muito aqui a cidade. E eu fui muito assediado pela imprensa e impressionante como eu conduzi com tranquilidade aquela investigação. Se fosse antes, eu estaria agoniado de ter que conceder entrevistas e tal. Na minha vida social, na minha vida pessoal, porque quando a gente está dentro do armário, é impressionante como a gente, quando a gente está dentro do armário, como a gente tem uma tendência maior a se envolver em relacionamentos tóxicos, abusivos, que foi o que aconteceu comigo. Aí depois eu pude entender por que tanto investimento, tantos anos de investimento em uma relação que não tinha como dar certo, porque era tóxica. E aí, interessante que, para concluir, que nesse mesmo ano de 2007, que eu abracei o movimento LGBT, voltei entusiasmado, né, de fazer esse enfrentamento, porém achando que no âmbito afetivo ninguém ia querer saber do delegado, né? Porque Aracaju ainda é uma cidade muito provinciana nesse aspecto. Eu achava que qualquer que vai querer estar do lado de alguém que vai ser apontado, né? Delegado viado. Esse é o cara que é o namorado, rotulado do delegado viado, delegado gay. Mas, para minha surpresa, nesse mesmo ano que eu abracei o movimento, na parada LGBT de Sergipe, o movimento me presenteou com o meu pacotinho em laços de fita e muito amor, Sérgio Fernandes, que é meu marido, com quem eu estou até hoje junto, né? Já perdi até as contas, 16, 17, caminhando para 17 anos. 19 de agosto agora, a gente completa 17 anos juntos. Oi, parabéns antecipado. Agora, me diz uma coisa aí. Com esse feito
sendo um divisor de águas. Antes, você teve algum, em termos profissionais, algum impedimento por, por não poder se assumir e depois houveram consequências negativas, positivas dessa, dessa de ter assumido a sua sexualidade? Como é que era antes e como é que ficou depois o delegado de polícia? Eu sempre digo Em isso, termos assim, que profissionais, né? eu sempre digo isso, que eu, pelo fato de eu ser delegado de polícia, né, de eu estar no topo dessa pirâmide aí, nessa hierarquia da Polícia Civil, eu meio que fui blindado, de certa forma. Né? É um privilégio, de certa forma. Mesmo reconhecendo que muitos dos meus colegas que são LGBTs, eles não querem essa exposição, eles não querem. Eles buscam viver a sua história, mas sem declarar isso, sem fazer esse enfrentamento público, como eu fiz. Mas, assim, quem mais sofre são quem está na base das polícias, né? Com os assédios, com morais, com a série de questões. Mas ninguém passa ileso, né? Ninguém passa. E eu tenho recordação, sim, de ter adoecido na instituição, muito em razão desses meus conflitos, e de ter sido colocado à prova. Eu lembro de um superior hierárquico meu, direto, que me lotou uma delegacia, certo de que eu ia pedir para sair. Ele não fez comigo como o Capitão Nascimento fazia para os seus subordinados, né? No filme, peça para sair. Pede para sair. Rapaz, você não vai acreditar que o gato ligou o ventilador. É sério. Ele ligou o ventilador. Com a patinha, ele ligou o ventilador. Participar da gravação, pô. Aí ele não fez como o Capitão Nascimento, peça para sair, mas me lotou numa delegacia que era a Delegacia do Castigo. Hoje não, hoje é um CISP, é um Centro Integrado de Segurança Pública, onde fica a delegacia, o batalhão local, bem estruturado. Na minha época era um galpão improvisado, que quando chovia, alagava o cartório, quando fazia sol, empoeirava tudo. Era um galpão mesmo, com aquele portão de rolamento, assim, totalmente precário. A comunidade entregue às moças, uma comunidade muito carente, naquela época mais ainda, muito mais, muito hostilizada, uma comunidade onde a violência é muito grande, né? A violência, inclusive, o índice de homicídios é muito alto, sempre foi. A gente conseguiu reduzir bastante lá no DHPP esses índices, mas ainda é alto, ainda é um ponto quente, assim, da letalidade. E era a Delegacia do Castigo. Então, policial alcoolista, bêbado bateu a viatura, castigo, lota lá na Delegacia da Terra Dura, que é o bairro Santa Maria, mais conhecido como Terra Dura. Enfim, policial problemático, vamos dar um castigo, lota lá. E eu fui castigado, entre aspas. Né? E eu lembro que eu fiquei no primeiro momento, assim, muito assustado, inclusive com a violência. Eu lembro de um casal de comerciantes que havia sofrido um roubo e tal, e de uma forma muito violenta, né, e tal. Eu lembro que ele tremia, chorou, derrubou um copo de água, molhou os papéis, os inquéritos, assim. Eu fiquei muito tocado com aquela situação, assim, da comunidade. E aí fiz um ofíciozinho relacionando tudo que precisava para começar a fazer um trabalho minimamente razoável, assim, fazer um trabalho razoável. E não adiantava só fazer o ofíciozinho e protocolar na secretaria. Eu tinha que ir com ele debaixo do braço e para uma conversa com o meu chefe imediato, né? E aí eu relatei para ele, né, a situação que eu encontrei da comunidade e da delegacia, e que eu precisava de um apoio dele, no sentido, né? E aí ele subestimou aquilo que eu estava relatando para ele, dizendo, não, em Aracaju não existe crime organizado. Aí teve um momento que ele virou para mim e disse assim, você quer saber quando é que você começa a se impor lá na comunidade? Quando você derrubar o primeiro malandro, o primeiro bandido que você derrubar, você aí começa a se impor. E para isso não falta nem vela, nem arma.
que é aquilo que justifica, e sempre justificou os famigerados autos de resistência, né? E aí, nunca imaginei poder ouvir isso do meu chefe, do meu superior, né? Fiquei chocado, né? E engoli esse sapo, né? Eu estava chegando, eu estava no início da minha carreira e foram muitos sapos que eu tive que engolir, né? No início da carreira. Só que, para surpresa dele, eu resolvi me envolver com a comunidade. Eu achei isso muito interessante, porque, Sandro, no primeiro momento eles esperavam de mim uma postura muito truculenta, que é aquilo que ele havia me proposto. Uhum. Mas esse não é o meu perfil. Então, durante muito tempo eu achava que eu não tinha perfil para ser delegado, porque eu não tinha esse perfil arbitrário, truculento, grosseiro. Só que aí eu disse, não, eu vou me reunir com a galera, vou mapear as associações de bairro que tem aqui e vou me reunir com eles. E tinha que ser à noite, porque pelo dia eu estava trabalhando, eles também, e tinha que ser à noite. E à noite eu me reunia com eles. Então, de uma forma empírica, porque eu não tinha acessado nada doutrina, nada relacionado à polícia comunitária, nada, mas de uma forma empírica eu busquei isso. Me reuni com eles para debater sobre a segurança pública. Aí eu passei até a confiança deles, né? E aí a coisa começou a mudar. E eles também, e a população também, o que eu achei interessante, passou a entender, né, aquilo que eu estava propondo, que era uma figura muito mais de um mediador, né, do que de uma pessoa bruta, Repressor. violenta, repressora, exatamente, né, de um mediador, enfim. E aí, para minha surpresa, mudou a gestão, muda a gestão, aí muda, né, toda a hierarquia e tal. Aí surge um convite para ir para outra unidade. Eu aceito esse convite, né? Achei que seria melhor para mim, enfim, estar em uma outra unidade mais estruturada e tal, para mim. Para minha surpresa, a comunidade faz um abaixo-assinado pedindo para voltar. E eu tive que voltar. E o superintendente da época, que hoje até é secretário de Segurança Pública, o doutor João Eloy, ele me chamou na sala dele e disse, Mário, olha, sinto muito, você é o primeiro delegado de carreira, né, concursado, que eu vejo acontecer isso, da comunidade fazer um abaixo-assinado, ir atrás de político dizendo, não, o deputado fulano de tal, que eu nem conhecia, para dizer, não, o delegado Mário precisa ficar. E aí eu voltei. Eu acho isso muito legal, né? E aí, mas foi uma tentativa. Ele estava certo que eu ia pedir para sair. E agora eu entendo o reconhecimento da Assembleia Legislativa daí de Sergipe de ter te dado o título de cidadania sergipana. E também você recebeu da Câmara de Vereadores, né, de Aracaju também esse título. Agora a gente entende o porquê, né? Não só o profissional, mas a pessoa, né, é merecedora desses títulos, né, e dessas homenagens que você vem recebendo. Obrigado, Sandro. Olha, eu tenho um orgulho muito grande de ser cidadão aracajuano, de ser cidadão sergipano, porque é de coração mesmo. Essa cidade me presenteou, né, com um ofício no qual eu não me reconheci inicialmente, como te falei, mas que hoje é extremamente gratificante para mim, e que hoje eu entendo que a minha missão é de buscar mesmo ressignificar muita coisa dentro dessa instituição, dentro da segurança pública. E então é muito gratificante. Me deu um ofício, né? Aqui eu tive a oportunidade de ganhar um ofício, um trabalho, de formar minha família. O meu porto seguro, Sergipe, Aracaju, são o meu porto seguro. Né? Então, esse reconhecimento desse trabalho, a cidadania aracajuana veio muito em razão como reconhecimento do meu trabalho no DHPP. A cidadania sergipana também, mas muito também pela repercussão do especial Fala de Orgulho. Eu acho que foi muito impactante, né? Que foi muito, repercutiu muito também, enfim. E aí eu já atuando como militante de direitos, como ativista aqui de direitos humanos, enfim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória aí, porque na minha época ser gay, na minha juventude, na minha infância, na minha adolescência, ser gay era praticamente uma sentença de morte, de você ser assassinado, ou você se matar, ou você morrer de HIV/AIDS.
quando os nossos ícones da música, a gente via definhando assim, É rapidamente, né? verdade. Cazuza, Renato Renato Russo. Russo. Hoje quem contrai o HIV tem qualidade de vida, é outra realidade. Tanto que a nossa juventude perdeu o medo, né, do contágio, porque Isso é um problema, né? Para a gente era a prevenção. Hoje é um problema em razão disso. Mas era assustador, era apavorante, assim. Então, assim, a gente viveu isso muito, isso e a epidemia da AIDS também fez recrudescer, aumentar a violência contra a nossa comunidade no mundo inteiro. Aqui não foi diferente. Eu lembro que nas ruas, nos muros de Salvador, pichavam: limpe a cidade, mate um viado. Era assim, era nesse nível a violência, que fez essa homofobia, essa transfobia aumentar muito, né, naquele período. Era assustador. Então, isso é adoecedor, principalmente para quem é formado numa escola religiosa, né, com valores religiosos, uma família que não era... A família em si não era muito religiosa, mas tinha uma tia que ajudou a me criar. Os últimos anos de vida dela até passou aqui comigo, né, minha madrinha, Lulu. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, mas que era muito religiosa. Então, e esses valores nos oprimem muito, né? Uhum. Agora... É babado. e na sua percepção, você acha que houveram mudanças na aceitação da comunidade LGBT na polícia e também no trato da polícia com essa comunidade? Então, são duas perguntas, né? A comunidade dentro da polícia e ela fora da polícia. Desde que você entrou, você percebeu mudanças, melhorias nesse trato? E o que você percebeu que mudou de fato mesmo, dentro e fora da polícia, para a comunidade LGBT? Sem dúvida, sem dúvida. É inegável isso. Isso é muito fruto de muita mobilização, de muita luta dos movimentos sociais. Imagine como foi difícil lutar, empunhar essa bandeira naquele período de ditadura militar que sufocou as primeiras iniciativas de se organizar aqui, de criar as primeiras associações. Os primeiros periódicos foram censurados, né? Então, existe um capítulo à parte só sobre violações de direitos humanos no período de ditadura civil-militar. E depois vem o período de redemocratização. Aí vem a pandemia da AIDS. Tudo isso, imagina empunhar essa bandeira nesse período. Então, muita luta, muita mobilização. Nas polícias, o governo Lula, a gente tem que nomear, né? A passagem, por exemplo, do doutor Ricardo Balestreri na Senasp, que é um grande humanista, antes de qualquer coisa, né? Que abriu portas. Eu costumo dizer que é o padrinho da Renova, né? É o nosso padrinho. Ele abraçou realmente, né? Essa e tantas outras causas, né? Afetas aos direitos humanos. Aí, quando você passa a acreditar que é possível, assim, que não existe paradoxo, que as agendas de direitos humanos e de segurança pública podem e devem caminhar juntas. Então, as coisas podem não ter evoluído no tempo, na velocidade do nosso amor, do nosso desejo, do nosso tesão, mas elas estão aí postas, é uma realidade, né? E a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar ainda mais, a gente precisa. Infelizmente, ainda há muita denúncia, né? De muita revitimização. A revitimização é um dos fatores, se não o maior, da subnotificação, né? Que é a criminalidade dentro do armário, né? A criminalidade que não está revelada na estatística policial. Eu pude constatar isso no curso superior de polícia, quando eu fiz esse enfrentamento. E eu verifiquei que 74% das ocorrências que me foram noticiadas de ameaças, abuso sexual, agressões físicas, tudo isso não foi sequer materializado em boletim de ocorrência. Ou seja, a minha polícia não estava sendo informada dessa violência, o que dá a sensação de que está tudo muito bem, obrigado, e não está. E sem dados a gente não tem como formular políticas públicas. Como a gente vai poder formular
de ter efetividade nessas políticas sem dados concretos. Então, isso muito em razão do receio, né, que o cidadão tem de vir a sofrer, de vir a ser revitimizado no quartel, na delegacia. Isso não pode acontecer. A gente não pode permitir que isso venha a acontecer. Se isso vier a acontecer, isso precisa ser notificado, precisa ser denunciado, precisa ser corrigido, enfim. Eu acho que a nossa luta, né, não é contra o racismo, não é contra a LGBTfobia, mas a nossa luta é para nos humanizar, né? Eu acho que é essa a questão, que a gente vê atitudes desumanas e nós, às vezes, naturalizamos essas atitudes. Naturalizamos porque nos foi impostas a ver como naturais esses tipos de coisas, né? Então nós temos que nos humanizar. E eu acho que a luta negra, a luta LGBT, não são duas lutas, né? É uma luta só. Então, é a luta por humanidade. É isso que a gente tem que lutar, né? E como é o slogan aqui do nosso canal, juntos somos muito mais fortes. E nós temos que ter vozes igual a sua, para que ecoe e reverbere aí, para que muita gente possa ouvir e se inspirar em pessoas como você, meu querido. Enfim, não, isso que você falou, Sandra, é muito importante, né? A gente precisa fazer esses enfrentamentos de uma forma transversal, interseccional, né? Os nossos oponentes, eles estão muito bem articulados, né? É a famosa bancada BBB que a gente vê no Congresso Nacional, e isso em efeito cascata em todos os parlamentos, nos estados e municípios, né? A bancada BBB, a bancada do boi, do agronegócio que envenena nossas mesas, que é cúmplice do genocídio dos povos indígenas, da bancada da bala, que está a serviço do ódio e de uma indústria armamentista, e da Bíblia, né, daqueles que daquelas multinacionais do dízimo, como diz meu professor de espiritualidade, Benjamin Teixeira de Aguiar, que desvirtuam esse legado de amor que Jesus deixou, porque ele era puro amor, compaixão, incondicional, né? Porque você, do púlpito de uma igreja, você estimular o ódio contra determinado segmento, isso não é nada cristão, né? Então, esses nossos oponentes, eles estão muito bem articulados entre si. E nós precisamos. Então, a luta não é só contra a LGBTfobia. A luta é antirracista, é feminista, é ecossocialista, é anticapitalista, porque uma coisa é a minha realidade enquanto delegado de polícia, cheio de privilégios. Homem, lido como branco, apesar de ter muito orgulho do sangue indígena que também corre em minhas veias, né? E hoje eu me choco, né, com o fato de ser filho, neta, tataraneto do estupro, né? E como isso era naturalizado nas rodas de conversa de minha mãe com minhas tias, né? Falando da minha da bisavó delas, que tinha sido caçada no laço, ou seja, tinha sido sequestrada de seu povo. Foi sequestrada e foi estuprada para ter que servir ao seu senhor. E que ela trocava a noite pelo dia, e à noite ela ficava rondando a casa grande, tinha umas coisas assim. Mas falavam com, assim, a naturalização, né, dessa violência, isso que mais nos choca, né? De tanta violência que marcou né, essa história, essa nossa história, nosso país, né? E então a luta, ela precisa, a luta de classe, porque assim, uma coisa é a minha realidade, né? Outra coisa é a realidade da bicha preta favelada, afeminada, quando ela ousa, né, romper com essa imposição, com essas cartilhas que querem impor para nós, né? De que ser homem é de um jeito, ser mulher de um jeito específico, né? Se você foge disso, se você tem uma postura não binária, né? Se você se expressa como não binário, se você não se encaixa nessas cartilhas, aí você vai sofrer muita retaliação. Então, assim, existem diversas camadas, né? Existem diversas
camadas assim, que, quando elas se sobrepõem, elas vulnerabilizam, né, muito mais determinados corpos. Então, assim, a gente precisa estar muito, muito junto nessa, né? Pode parecer um jargão, virou jargão nas redes sociais, mas ninguém pode soltar a mão de ninguém, não, porque senão a gente não encara, não, essa luta, não. É verdade. E, bom, para gente terminar aqui a nossa conversa, que por mim eu seguiria, porque para mim está agradabilíssima ouvir toda a sua história e os seus conhecimentos, e a sua contribuição, né, nessa luta LGBT. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os profissionais da área de segurança e de outras áreas que passam hoje ainda pelos mesmos problemas que o senhor enfrentou até 2007, né? De ter o medo de assumir a sua sexualidade e ser prejudicados no seu trabalho. E o que o senhor teria a falar para essas pessoas que enfrentam, e é muito comum, e é um número muito grande de pessoas que passam por isso, né? Que enfrentam as mesmas dificuldades que o senhor enfrentou? Então, primeiro, camaradas policiais, de um modo geral, né? Eu tenho muito orgulho de militar no Coletivo Nacional dos Policiais Antifascismo, de me reivindicar policial antifascismo e de reivindicar a agenda política dos policiais antifascismo, que é radical na medida em que a gente busca a raiz do problema, não meros paliativos. Infelizmente, a nossa segurança pública ela é gerida sempre nessa perspectiva repressora, imediatista, paliativa, com muito pouco investimento em prevenção, que é o que a médio e longo prazo pode surtir melhores efeitos. Nós nos reivindicamos trabalhadores da segurança pública. A partir do momento que nos reivindicamos trabalhadores, não tem como a gente atuar como um braço do Estado para reprimir o povo pobre das periferias, ou as manifestações sindicais, né, de trabalhadores ou estudantis, né? A gente passa a ter uma visão mais crítica da nossa atuação dentro desse sistema e vai se recusar a ser instrumento de opressão e de reprodução de mais violência. Não se deixem cair no canto da sereia desse discurso vazio de bandido bom é bandido morto, de que os direitos humanos estão contra nós. Ao contrário, né? Nós é que somos muito desumanizados quando somos formados nas academias de polícia, porque somos formados para a guerra. E não é isso que a sociedade espera de nós. A gente não está aqui para fazer a guerra, não. É para promover a cultura de paz. Nós merecemos isso. Porque a gente não pode aceitar que as estatísticas, a cada ano, comprovem isso, que mais mortes por suicídios do que mortes em confronto. Porque estamos adoecidos. E quem se importa com isso? Né? Nós não podemos, a gente tem que exigir, e isso são os nossos direitos humanos, nossa valorização profissional, né? Que estejamos cercados de todas as cautelas necessárias para o bom exercício do nosso trabalho. Nós não somos bandidos nem heróis. O estigma do bandido não nos cabe, a não ser aqueles que, infelizmente, se corrompem, se deixam corromper, e esses precisam responder por isso, porque um bandido com carteira de policial e uma arma na mão é muito mais nocivo à sociedade do que, né, uma quadrilha inteira organizada. Né, é algo extremamente pernicioso. Mas, de um modo geral, não somos bandidos, né, nem queremos ser estigmatizados como bandidos, e muito menos como heróis, que é como a direita nos estigmatiza. Os heróis. Que ser herói é bom, porque ser herói você não precisa ter direito trabalhista nenhum. Né? Não precisa de hora extra, porque você tem que estar ali de prontidão 24 horas para matar e para morrer. Mas a gente não quer morrer e nem precisa matar. A gente quer ser reconhecido como trabalhador. Então, se reconheça como trabalhador. Tenha consciência de classe. Não caia nesse discurso barato da direita, nesse canto da sereia. E o que a gente quer é polícia, é carreira única.
com ciclo completo para os nossos policiais. A gente reivindica a agenda antiproibicionista, porque está mais do que provado, a gente está careca de saber. Droga não pode ser tratado como caso de polícia, a gente não vai dar conta disso nunca. É questão de saúde pública para quem, porventura, venha fazer uso abusivo de qualquer substância. Então, a gente reivindica a agenda antiproibicionista. E para, especificamente, os camaradas que estão nas forças de segurança e que são LGBTs, vocês não estão sozinhos. Saibam que vocês não estão sozinhos. Não se permitam sofrerem nenhum tipo de assédio, nem por seus pares, nem por seus superiores. Nós, da RENOSP LGBT, a Rede Nacional de Operadores de Segurança LGBT, estamos presentes nas 5 regiões do nosso país, em quase todos os estados. Alguns ainda não contamos, mas vocês não estão sozinhos. Venham se somar a nós nessa luta, não se permitam serem oprimidos, sofrerem nenhum tipo de assédio, porque esse também é o nosso lugar. Nós não chegamos aqui, não foi pela janela, foi pela porta da frente do concurso público. Somos servidores públicos, queremos ser respeitados, e vocês não estão sozinhos. Só tenho a aplaudir e agradecer aqui as suas falas de orgulho, né? Muito orgulho, e deixar claro aqui para os nossos amigos que nos acompanham, né, que aqui, para quem quiser acompanhar o doutor Mário Leone e as suas lutas, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam acompanhar e seguir e buscar mais informações sobre tudo que ele falou aqui e seguir essa pessoa maravilhosa, né? Eu agradeço muito a sua participação, foi maravilhosa. Como eu disse, quando eu lhe vi lá no Falas de Orgulho, eu falei, poxa, eu tenho que trazê-lo, e hoje eu estou feliz porque você veio. Então eu só tenho a agradecer. O canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, se orgulha em fazer parte dessa luta e de trazer essa fala de orgulho aqui para o nosso canal, que, como eu disse, não são 2 lutas, é uma luta única, e juntos somos muito mais fortes. E tudo que o senhor precisar a partir de hoje, né? Aqui eu falo que meus convidados, eles formam o retalho da minha colcha, então eu vou só agregando e a minha colcha vai ficando cada vez maior. Então o senhor é mais um pedacinho aqui do nosso canal, mais um amigo que eu trago para o meu coração. Então, tudo que o senhor precisar, em termos de divulgação dos projetos, o senhor pode mandar, que a gente divulga nas nossas redes sociais lá, que vai ser um imenso prazer em estar compartilhando dessa luta, estar junto dessa luta aí e compartilhar tudo que a gente puder para que a gente possa ter cada vez mais vozes nos representando e nos inspirando, assim como o senhor inspira a todos. Muito obrigado, doutor Mário Leone. Obrigado pela Puxa sua vida, participação. Sandrão, obrigado a você por ser mais um aliado dessa causa, como eu disse. Acima de tudo, ela é humanitária. Interessante, né, que no Falas de Orgulho, eu fui surpreendido nos estúdios, lá no Projac, com a presença e o abraço do meu melhor amigo, Carlos Augusto, que é o meu compadre. Eu sou padrinho do filho dele, que é um meninão, um galalauzão, bonitão. Então, meu amigo, ele é hétero. Meu melhor amigo é hétero. E é mais um aliado. Obrigado por você ser ele foi esse personagem da vida real, o nosso aliado, como a gente precisa de aliados como você nessa causa, nessa nossa causa. Obrigado, Sandrão. E aí, o senhor já tem o meu contato, então pode ficar à vontade, que a gente está junto nessa luta aí, juntos sempre. Muito obrigado, meu querido. Obrigadão.